abra sua Bíblia aí, no capítulo 9 de Hebreus, não é? Quando fala aqui sobre os sacrifícios do santuário, não é verdade? E o sacrifício de Cristo. Então o autor aqui fazendo um resumo, não é? Do que aconteceu com o santuário. Irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito, aquele povo passou escravizado 400 anos ali no Egito. Uma outra parte diz 430, que às vezes a Bíblia, a linguagem bíblica fecha o número. Mas digamos 400 anos. Enquanto José foi governador do Egito, não é? Por bondade de Deus, então o povo viveu bem. Mas depois que José morreu, aí diz a Bíblia, levantou-se um rei que não conhecia José, né? Alguém não falou para ele das grandes bênçãos que vieram sobre o Egito quando Moisés foi governador. É assim mesmo, a tendência do ser humano, o homem sem Deus, é ser ingrato, ingrato ao próprio Deus, ingrato àqueles a quem Deus usa. Então passou a escravizar o povo de Israel de maneira terrível. Quem lê a Bíblia sabe disso, não é? Ali oprimindo, torturando, espancando, exigindo que os homens produzissem a meta de cada dia, não é verdade? Na produção que era designada para eles, e sem lhe dar condições, e o povo clamou a Deus, e quando o povo clamou a Deus, meus irmãos, aí Deus ouviu o clamor do seu povo. Louvado seja Deus. E levantou quem? Um homem, não é? Chamado Moisés, e fora criado pela filha de Faraó. Moisés provavelmente seria até o sucessor do Faraó, porque segundo alguns historiadores, ele não tinha filhos, só tinha filha, dizem, né? Então Moisés estava já destinado a ser o rei do Egito também. Porém o plano de Deus na vida de Moisés era outro. Querido, quando Deus tem um plano na sua vida, sabe, se você fizer a vontade dele, ele vai estabelecer. Mas se ele tiver propósito com você, mesmo que você não entenda o seu plano, ele vai pegar você onde você estiver e vai lhe trazer para o centro da sua vontade. Na verdade, Moisés não sabia que era escolhido por Deus, não sabia. E ele foi defender lá uma pessoa lá da raça dele, só que antes ele matou um egípcio que queria agredir o outro, e quando aquilo foi descoberto, meus irmãos, Moisés teve que fugir. Fugindo, passou 40 anos no deserto como é o nome do deserto? Deserto de Midian, cuidando de um rebanho que não era dele, era do seu sogro Jetro, não é? Então, durante 40 anos, já imaginou, irmãos, o plano de Deus para aquele homem? Alguém divide a história de Moisés em três etapas, de 40 anos. Primeiros 40 anos, Moisés pensava que era tudo, viu? Lá no Egito, filho da filha de Faraó, todo o dinheiro na mão dele, festas, danças, mulheres bonitas, não é? Predestinado a ser o herdeiro do trono. 40 anos ele pensava que era o tal, era o cara. Só que, quando ele matou um egípcio, teve que fugir e foi para o deserto. Ali casou com uma moça, pastora de ovelha, não é? Filha de Jetro, sacerdote de Midian. E aí diz que a segunda parte, ele no deserto, só cuidando de ovelha, irmão. Um homem sábio, conhecia a língua do Egito, as letras, era formado, digamos assim, na Universidade do Egito. Mas agora, de que adiantava tudo aquilo? Cuidava de ovelha,
De manhã sentado no deserto, cuidando do rebanho. De tarde também, talvez de tardezinha voltava para o curral das ovelhas, né? Recolhia as ovelhas. Aí diz aquele pregador, eu achei interessante essa divisão. 40 anos ele descobriu que não era nada. 40 anos pensava que era tudo. 40 anos depois pensava que não era nada. Na idade dele, quando, pela lógica, Deus não ia mais chamar ninguém, Deus aparece a Moisés numa árvore pegando fogo, uma sarça. Moisés vai ver o que era aquilo. Quando ele se aproxima, uma voz diz: Moisés, tira o sapato dos pés, que a terra em que tu estás é terra santa. Dê glória a Deus. Cuidado, irmão, você não precisa tirar o sapato do pé aqui não, mas você precisa ter reverência, porque este lugar é santo. Amém? Aí Deus disse para Moisés: eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo, e vou libertá-lo, e escolhi você para ele tirar o meu povo do Egito. Já pensou, meu irmão? Moisés disse: mas senhor, não sei nem falar. Não sei nem falar. Disse: não se preocupe, seu irmão Arão vai se encontrar com você, e ele vai ser o profeta, vai falar com você, tá certo? E assim Deus uniu Moisés e Arão e tirou o povo do Egito com a mão poderosa. Vocês sabem, aquelas 10 pragas do Egito. E tirando o povo do Egito, caminhou agora 40 anos no deserto. Sabe o que foi que Moisés descobriu nos últimos 40 anos? Que Deus é quem é tudo em nossa vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né? Aí o pregador já vai fazer um esboçozinho depois e mandar a brasa. Descobriu que Deus é tudo, tá certo, irmãos? Então assim acontece com muita gente que aceita Jesus. Antes pensava que era muita coisa, aí Deus mostra que ele não é nada, e depois ele entende que Deus é que é tudo na sua vida. Dê glória a Deus por isso, não é verdade? E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus por isto. Então Deus mandou aquele povo caminhando no deserto, não é? Caminhando no deserto, cerca de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Por que o senhor conclui que era 3 milhões? Simples, eu acho que é 3 milhões no mínimo, porque havia quantos homens de guerra, irmãos? Quantos mil homens de guerra? 600 mil. 600 mil soldados. E naquele tempo não tinha essa moda moderna, que as mulheres só querem ter um filho. E olhe lá, mamãe teve 10, uma morreu, ficamos 9, mas ninguém passou fome, porque Deus cuidou de todos nós. Louvado seja Deus. Então hoje é 1, 2 filhos. Na Europa não tem mais nenhum filho, está negativo a natalidade. Mas naquele tempo, um homem podia ter uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, não é? A poligamia era permitida por Deus. Então um homem podia ter com a sua esposa, ou com as suas esposas, 3 ou 5 ou 10 filhos. Eu estou colocando aí uma média de 5 filhos por soldado. Então 600 mil vezes 5 dá 3 milhões saindo do Egito, no mínimo. E aquele povo saiu para o Egito para quê? Deus tirou eles do Egito para ir para a terra de Canaã, terra que manava leite e mel, não é? Louvado seja Deus. Terra escolhida por Deus para colocar ali o seu povo, o povo santo, eleito, escolhido, não é? Para representá-lo na terra. Na caminhada no deserto, então, ele precisava cultuar a Deus. Precisava cultuar a Deus. Deus quer que todo homem ou mulher adorem a Ele na face da terra. Infelizmente, dos 7 bilhões e tantos milhões de habitantes, a maioria absoluta não quer nada com Deus. Prefere as religiões inventadas por Satanás ou inventadas pelo homem. Aí adora o pau, adora a pedra, adora o rio, adora não sei o quê, adora milhares de deuses estranhos inventados pelo maligno, pelos homens. Mas o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, só quem adora é o povo salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Dê glória a Deus por isso.
Deus quer ser adorado. Deus chamou Moisés: Moisés, você vai fazer um santuário. E como não tinha arquiteto naquele tempo, sabe? Deus disse: eu vou lhe dar um modelo. E deu o modelo a Moisés. Moisés anotou bem direitinho o comprimento, a largura, a altura e todos os detalhes do tabernáculo. Era uma tenda, porque precisava ser portátil, precisava ser móvel, E o povo estava caminhando 40 anos no deserto, não é? Aquele povo ia caminhando, de noite tinha uma nuvem, durante o dia tinha uma nuvem muito grande. No deserto, irmão, vocês sabem que a temperatura durante o dia pode chegar a 50 ou 60 graus centígrados. Já pensou? Nenhum de nós aqui, mesmo sendo nordestinos, nenhum suportaria 50 graus. Um dia desse vi 38 graus ali no centro, no termômetro. Digo, misericórdia, está chegando aqui igual o Rio de Janeiro, que chega a 40 graus. Não é brincadeira. Agora imagine 50, 60, não é? No deserto, pessoa caminhando no deserto, quando parava no lugar, armava suas tendas, e aquele sol tremendo, mas Deus cuida do seu povo, Deus cuida das suas necessidades, irmão. Aí Deus disse assim: não, eles não vão suportar com suas crianças de peito, pessoas idosas. Aí mandou uma nuvem muito grande, que durante o dia mantinha a temperatura amena, não chegava a ser ar-condicionado, mas era uma temperatura agradável durante o dia. Glória a Deus. Mas de noite, irmão, no deserto pode chegar abaixo de zero, sabia? Pode chegar abaixo de zero. Mas não, aquela mesma nuvem ele transformava em fogo. Você pode dar glória a Deus por isto? E à noite então vinha o aquecimento, né? Promovido por Deus de cima para baixo, e as pessoas dormiam nas suas tendas com a temperatura amena. Aí Deus deu a Moisés a arquitetura, o projeto, né, do tabernáculo, e levantou também aqueles que haveriam de construir, chamados Bezaliel e Oholiabe. Êxodo 31, 1-6. Foram os homens que Moisés entregou o plano para eles, e eles fizeram tudo direitinho, conforme Deus mandou. Então aquele tabernáculo, para que servia? Para o povo adorar a Deus. Agora note detalhe, coloca aí, Celino, primeiro, vê se Celino consegue colocar. Olha ali, aí está uma figura representativa do que era o tabernáculo, está vendo? Talvez muita gente ainda nem tinha visto. Então você vê ali, ó, aquelas barraquinhas ali, é onde o povo habitava, as 12 tribos de Israel. Então imagine, meus irmãos, 500 mil barraquinhas dessas, né? Do lado norte, lado sul, lado leste, lado oeste, e o santuário no meio. O santuário no meio. Sabe o que representa isso? Para aquele povo, a presença de Deus no santuário era o centro da sua vida. Dê glória a Deus por isto. Então, meus queridos irmãos, Deus deve ser o centro da minha vida, o centro da sua vida, viu? Não deve ser fulano, cicrano, ou esse ou aquela coisa, não. Se perguntar a você, qual é o sentido da vida para você? Não é? O que é que tem mais valor na sua vida para você? Você tem que analisar para ter uma resposta. Essa resposta você pode ver em termos espirituais, em termos humanos, em termos sociais, não é? Mas se você é um cristão verdadeiro, você poderá dizer: para mim, Cristo é o centro da minha vida. Cristo é a pessoa mais importante na minha vida, em termos espirituais. Em termos humanos, a sua família deve ser mais importante para você. Na sua família, sua esposa, seu marido, e depois os seus filhos, e por último o seu trabalho. Entendeu, meu irmão?
E a igreja onde fica, meus irmãos? A igreja também vem depois da família. Não que ela seja menos importante, mas por quê? Para cuidar da igreja, você tem que cuidar primeiro da sua família. Amém? Dê glória a Deus por isso. Todos aqueles que invertem a prioridade, colocam a igreja na frente da família, se dão mal. Isso é bíblico. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, não é? Que o bispo deve ser marido de uma mulher, irrepreensível, etc., que cuidem bem dos seus filhos, da sua família, e diz assim, porque se não souber cuidar da sua família, como cuidará da igreja de Deus? É bíblico. Então o santuário era a coisa mais importante para o povo de Israel. Tem crente que a igreja para ele é uma opção secundária, não é? A igreja para ele é se tiver tempo. Não, meus irmãos, a igreja não pode tomar o lugar da família, o tempo da família, mas ela deve ser importantíssima na sua vida. Por isso o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, você sabe que eu sou um pesquisador, um formador de opinião. Por isso, engraçado, teve um irmão que disse, eu sou digital influencer. Que é isso, digital influencer? Influenciador digital. Deixa de besteira, rapaz. Seja testemunha de Jesus nas redes sociais. Isso sim. Seja testemunha de Jesus no WhatsApp, no Facebook. É tanta coisa. Agora alguém perguntou que se eu queria entrar no direct. Eu quero saber lá disso, rapaz. Eu não tenho tempo quase para duas, que é Facebook e WhatsApp. Vou entrar noutra rede? Não, senhor. Agora, tenha cuidado, não é? Para que o nome de Jesus seja glorificado ali, tá certo? Então é preciso entender isso. Deus quer que nós sejamos usados por Ele maravilhosamente, queremos adorá-lo. Ele quer que a igreja tenha valor na sua vida, porque Ele morreu por você, deu a sua vida na cruz do Calvário. Você só está vivo e só é salvo porque Jesus deu a sua vida por nós. Dê glória a Deus por isto. Aleluia. Então Ele quer ser adorado. E como Ele quer ser adorado, e para o pessoal não ficar disperso aí, adorando cada um na sua tenda, naquele tempo só tinha um lugar de adoração, era aí, no centro do acampamento, né? No centro do acampamento. Hoje Jesus descentralizou. Você pode adorar a Deus na igreja, na escola, no quartel, no trabalho, na rua, em casa, em qualquer lugar. Você pode adorar. Agora, você não pode desprezar o lugar consagrado a Deus, separado para a reunião do seu povo, que é o templo, né? Isso aqui é um edifício de pedras, mas ele foi consagrado. Quem estava aqui no dia da inauguração desse templo? Levante a mão. Olha, pouca gente, Otávio. Poucas mãos se levantaram, viu? Quer dizer que foi uma renovação tremenda, não foi? Glória a Deus. Deus me deu o privilégio de estar aqui na inauguração desse templo bonito, não é? Que tem sido elogiado para a glória do nome de Jesus. Agora, sabe, Deus não habita nesse templo. Porém, quando entram 2 ou 3 e se reúnem em seu nome, Jesus se faz presente no meio dele. Dê glória a Deus por isso. Então aprenda isso, o tabernáculo foi Deus que mandou fazer. Foi Deus que mandou construir e deu o modelo. Tem gente aí que quer abrir uma igreja fora do modelo. É desastre na certa. Vai falir, não vai prosperar. Quando a pessoa abre um trabalho, uma igreja, não é? Teve um irmão que saiu daqui com muita raiva de mim, porque eu dei uma palavra na rede social, no Facebook, naquela época era o Orkut, no Orkut, dizendo que não era bom um crente da Assembleia de Deus estar em certos lugares. Aí ele ficou com raiva e mandou uma mensagem dura para mim, sabe? Eu não respondi não, para não criar problema. E ele então disse que ia sair da Assembleia de Deus.
Também não respondia a ele. E ele saiu e de um mês depois ou dois, fundou uma igreja. Alugou um salão ali e fundou uma igreja. Pronto, pensando o quê? Que Deus ia abençoar, a igreja, o lugarzinho pequeno ia encher, ia aumentar, etc, etc. Meu irmão, nem encheu. Não foi para frente. Sabe por quê? Que é fora do modelo. Não se abre igreja para mostrar vingança, para mostrar insatisfação, para mostrar revolta contra ministério. Não, senhor. Você tem que, se quiser abrir uma igreja, pedir permissão a Deus, o dono da obra, e fazer conforme o modelo. Deus deu o modelo a Moisés. Foi tudo feito milimetricamente de acordo com a vontade de Deus, meus irmãos. Então daí uma visão, não é? Muito bonita. Aquilo saindo assim não é fumaça, não. Representa uma coluna de nuvem durante o dia, que se transformava em fogo durante a noite. E ali vocês estão vendo, nesse esquema aí, esse retângulo cercado dessa cerca de pano, ali é de linho, ali era o pátio. O tabernáculo se dividia em 3 partes, não é? O pátio está ali, na entrada tinha uma porta, tá certo? Era só uma porta, sabe por quê? Porque a entrada para Deus é só por uma porta. E quem é a porta, irmãos? Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará alimento. Você encontrou a porta, meu querido irmão. Você não entrou pela lateral ou por trás, você entrou pela porta. Dê glória a Deus, viu? E Jesus disse: quem não entrar pela porta é ladrão e salteador. Então olha lá, aí aquele edifíciozinho menor é a tenda propriamente, não é? Com as coberturas que ela tinha. Inclusive até as coberturas Deus disse como era, e a cor, tudo direitinho, viu? Aí você vê ali no pátio, aí está vendo um altar ali bem depois da entrada, ali é o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Era ali que as pessoas que iam oferecer o sacrifício pelo pecado, chegavam ali, apresentavam os levitas então, com o ofertante, matavam o animal e colocavam em cima do altar para ser queimado. Louvado seja Deus. Era um trabalho tremendo, né, irmãos? Todo dia era uma multidão de gente entrando ali, puxando ovelha, vaca, carneiro, cabra, para entrar, para ser queimado naquele altar. Hoje nenhum de vocês sai de casa puxando nenhum animal para vir para cá oferecer sacrifício a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, como diz esse texto, ofereceu um único sacrifício perfeito, que não precisa repetir-se. E João, quando Jesus foi ser batizado por eles, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado. Todo o sacrifício que era feito ali cobriu o pecado, como diz o texto, segundo a carne. Mas para o Espírito, a lei nunca tirou o pecado. Aquele sacrifício nunca tiraram o pecado. Só quem tira o pecado é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, não é verdade? Aí está então, você vê externamente, né, o pátio e o tabernáculo. Agora o Juscelino vai mostrar outro slide aí. Aí já é um outro esquema mesmo, interessante, que o desenhista, o ilustrador, usou as tendas de outro formato, não é? Mas não tem problema não, de outro formato. Aí você vê o pátio, sempre com linho branco. Sabe por que é branco? Porque o linho branco representa pureza, representa santidade. É a santidade que separa o crente do mundo. É a santidade que separa o crente da carne. É a santidade que separa o crente do diabo, irmãos. Então, crente, tanto que lá na eternidade, diz Apocalipse, nós vamos receber vestiduras de linho branco. Sabe por quê? Jesus diz: o linho branco representa a justiça dos santos.
Justiça do santo, meu irmão. Então representa isso. Aí no pátio você vê outra visão do altar do sacrifício, aquela fumaça ali, na verdade. Mas na frente uma coisinha azul assim, era a bacia de lavar uma pia. Observe, aqui diz assim, ó, no santuário, preste atenção. Ora, o primeiro tinha ordenança do culto divino e um santuário terrestre. É esse aí. Porque um tabernáculo estava preparado. Então, tudo isso aí era um tabernáculo. Primeiro, acompanhe na leitura. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Talvez você não perceba daí, naquela parte da tenda, tem uma parte maior, onde ficavam esses elementos aqui, não é? Esses elementos, que era o candeeiro, no candelabro, com 7 lâmpadas, aplicando para hoje, na tipologia, aquele candelabro representa quem? Jesus, a luz do mundo. E ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. O crente em Jesus é uma pessoa muito privilegiada, não é? Por quê? Porque ele não anda nas trevas do pecado, não é? E Satanás é tão terrível que ele faz as trevas parecerem luz. Quantas pessoas nesta noite estão nas boates, estão nas baladas, estão no lugar de prostituição, estão nos motéis, estão nas drogas, estão em vários lugares por aí, inclusive em lugares bons, mas longe de Deus. Sabe por quê? Porque estão em trevas. Quem está em trevas não sabe para onde vai, diz a palavra de Deus. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E para completar, o crente não só anda na luz, não, né? Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Olha a responsabilidade, irmão. Olha a responsabilidade tremenda do que é ser crente. Não é só ser crente, nem é só membro de uma denominação, mas ser luz do mundo. As pessoas só vão ver a luz do mundo, eles não podem ver Jesus. Jesus não se apresenta pessoalmente, não é verdade? As pessoas, como é que eles podem ver Jesus? Olhando para você e vendo que você é diferente, você faz diferença, você é luz no trabalho, você é luz em casa, você é luz no ônibus, você é luz na escola, você é luz em todo lugar. Um rapaz me procurou aqui há poucos dias, um adolescente, e disse que foi perseguido na escola, por causa da sua posição que ele tomou ali. Então os colegas passaram a aborrecê-lo, a direção da escola também. Eu disse para ele: meu filho, se você for perseguido na escola, diga a sua mãe para vir falar comigo, e nós acionaremos a assessoria jurídica da igreja, e entraremos com um processo extrajudicial contra aquela escola. Não tenha dúvida. Houve um colégio aqui, Parnamirim, não sei se vocês se lembram, que promoveu uma semana de promoção do movimento LGBT. Naquele tempo era LGBT, agora é LGBTQIA+. A sopa de letra está aumentando. Só que Deus não aprova essa sopa, viu, irmãos? Deus não aprova. Então a diretora quis fazer uma semana lá promovendo o movimento LGBT e obrigou os alunos a frequentarem. Suspendeu as aulas. Algumas mães de família vieram a mim, os pais: pastor, meu filho não quer ir para esse movimento, e a professora lá disse que vai botar falta. E como é? Seu filho adolescente vai ter falta por uma coisa que não faz parte do currículo da escola? Negativo. Acionei o advogado da igreja: enquadre aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nosso advogado enquadrou
uma reclamação extrajudicial, colocando no ECA, não é? Na Declaração Universal de Direitos Humanos e no Pacto de São José, que o Brasil tem convênio, bem direitinho. E sabe quem foi entregar lá? A senhora diretora? Pastor Linaldo. Cheguei com uma cartazinha: boa tarde, professora, boa tarde. A senhora me desculpe, estou trazendo aqui esse documento para a senhora analisar, porque essa promoção que a senhora está fazendo, não temos nada contra isso não. Só que a senhora está constrangendo pessoas que não aceitam esse movimento. Não, como assim? A senhora lê. Quando ela leu, viu tudo enquadrado no ECA, na legislação e na Constituição brasileira, disse: não, pastor, minha intenção não é essa, minha intenção não é essa e tal. Pois não, professor, então eu peço à senhora, em nome da comunidade que eu sirvo, lidero, que a senhora não constranja. Quer promover, não tenho nada com isso. Agora, não obrigue quem não aceita isso. Ela depois me procurou e disse: olha, pastor, realmente o senhor tem razão. Ela foi humilde. Não vou mais promover esse movimento. Por sinal, aquele movimento ia ser promovido no outro colégio aqui perto da igreja. Já não foi. Por quê? Porque a igreja se posicionou com a lei. Eu não usei a Bíblia, não. Eu não usei a Bíblia, que a Bíblia para esse povo não interessa. Eu usei a lei. Viu? Ore por isso. Então, quem dirige tem que ter os pés no chão para defender o povo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, meu querido, é preciso entender isso. Então, você tem ali... o Sérgio agora usou uma ilustração melhor ali. Ó, irmão, você está vendo aí? Aqui você tem um véu aqui na frente, o primeiro véu. Lá da cor de púrpura tem um segundo véu. Então, nesse espaço maior ali, se chama o lugar santo, como diz aqui. O lugar santo. Está vendo? O lugar santo. Aqui chama o santuário. Ali você tem, daquele lado esquerdo, o candelabro, que representa Cristo, a luz do mundo. Aqui você tem a mesa, onde tinha os pães da proposição, não é? Os pães da proposição, que só o sacerdote comia, está entendendo? E esses pães da proposição representa quem? Era um tipo de quem? De Cristo. Tudo no tabernáculo é figura de Cristo. Está entendendo? Os pães representam Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem me segue nunca terá fome e nunca terá sede. Dá glória a Deus, meu irmão, por isso. Você sabia que toda a alma do homem tem fome e tem sede? Seja crente ou não crente, a alma do ser humano tem sede, irmãos. Tem sede. Mas que sede é? A maioria não entende, não descobre como satisfazer a sede da alma, a fome da alma. Aí você vai comigo para o Salmo 42, vamos lá, rapidinho. Salmo 42. Você vai ver qual é a fome que as pessoas sentem e como podem satisfazer, não é? Glória a Deus. 42. Eu leio um versículo, vocês leem outro, tá certo? Eu leio o versículo, vocês leem outro. Salmo 42. Isso é 2. 1, 2. Eu vou no primeiro. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Vocês. Olha aí, pule para o 5, que diz assim, leia comigo, 1, 2, por que estás abatido, ó minha alma? Não é? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Pule para o 11, 1, 2, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha vida e o meu Deus. Pode dar glória a Deus, querido? Então Jesus diz que quem anda com Ele não tem fome, quer dizer, a fome espiritual, porque Ele satisfaz plenamente
não tenha sede espiritual, porque Cristo satisfaz plenamente. O crente que lê a Bíblia todo dia, o crente que ora todo dia, sabe, irmãos, a família que faz o culto doméstico todo dia, satisfaz a fome da alma, a sede da alma. Vocês, eu creio que aqui a maioria, acho que não foi no Japão ainda. Alguém aí já foi no Japão? Levante a mão. Aqui atrás alguém já foi ao Japão? Deus já me levou lá 2 vezes, naquele país lá do sol nascente. Deus já me levou 2 vezes lá na Assembleia de Deus, ligada a Belém, São Paulo. Pois bem, aquele país, meus irmãos, é fantástico, fantástico, muito bonito, sabe? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é um povo educadíssimo, povo riquíssimo, um nível de renda lá em cima. O nível de renda do Brasil comparado ao Japão, meus irmãos, é uma coisa muito insignificante. Lá, quando eu li os jornais, lá tem jornal em japonês, que eu não sei, mas tem jornal em inglês, que eu leio. Eu leio em inglês, leio em francês, graças a Deus. Então eu lendo, não tinha uma notícia só de crime, nem de roubo, nem de assalto, roubo de bicicleta, roubo de celular, não sei o que, assalto na casa da pessoa. Aqui atrás da igreja foi assaltada uma casa semana passada. O Japão não tem nada disso. Maravilha, o povo é educadíssimo. Eu fiquei admirado. As crianças vinham andando a pé e o pastor me disse: olha, as crianças vão para a escola sozinhas, no outro quarteirão, e voltam sozinhas para casa. E os pais não têm medo delas serem importunadas. Você confia suas crianças pequenas e sozinha para a escola? Hein? Nem os grandes. Nem os grandes. Orem, porque eu estou impressionado. No Facebook tem, quase todo dia tem uma criança que foi sequestrada, foi raptada, não sei o quê. Aquilo me deixa, meu Deus, tem misericórdia. Isso é demônio. O Japão não tem nada disso. Porém, o Japão é o campeão do mundo em suicídios. Como é que pode? 30 mil suicídios por ano. Eu digo, meu Deus, por que isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Meu irmão, o que está faltando é o Deus vivo. Religião lá não falta, é um povo muito religioso. O shintoísmo, o budismo estão lá, meus irmãos, sabe? Eles lá têm um altar em cada casa, um altar aos ancestrais. Tem um altar com retrato das pessoas, dos avós, dos bisavós, e toda noite botam comida ali para eles comerem. Bota arroz, bota comida. Curioso é que em alguns casos a comida desaparece. Não sei. Olha, por que não tem paz? Por que suicida tanto? Falta de Deus, irmãos. Falta de Deus. Só Deus é o pão da vida. Só Jesus é o pão da vida. Só Jesus é a água da vida. Dê glória a Deus que você encontrou essa comida para a sua alma. Se você ainda está tendo sede e fome, é porque você não está se alimentando direito. Louvado seja o nome do Senhor.